Olá, querido, tudo bem com você? Tudo na paz? Bom dia para você. Hoje nós vamos pensar no Salmo de número 40, um salmo também do rei Davi. E como todos os dias temos visto, Davi, ele nos ensina novamente lições práticas de vida e de um relacionamento com Deus. As grandes lições que temos aprendido com Davi é acerca de relacionamento. Davi não era um homem religioso. Davi mantinha um relacionamento com Deus. E é exatamente isso que nós devemos buscar. Não vivemos uma vida religiosa, de aparência, de atitudes exteriores apenas, cumprindo apenas obrigações. Nós devemos buscar um relacionamento profundo, de coração sincero, honesto, de um coração apaixonado pelo Senhor, sempre sendo agradecidos, gratos, sempre exaltando ao Senhor por tudo, sempre reconhecendo Deus no nosso caminho e sempre entendendo que é Deus que nos abençoa, que é Deus que nos guarda e que é Deus na nossa vida. No Salmo 40, Davi nos ensina aqui acerca da adoração. Ele começa o Salmo adorando ao Senhor. Ele começa o Salmo dizendo que o Senhor se inclinou para ele clamou, ele esperou com paciência e o Senhor colocou nos lábios dele um novo cântico e um hino de louvor. Davi está dizendo que a nossa relação com Deus ela deve ser dessa forma. Nós devemos orar, nós devemos esperar com paciência, mas nós devemos cantar louvores enquanto esperamos. Nós devemos adorar o Senhor enquanto aguardamos a mão de Deus se movendo, enquanto esperamos Deus agindo em nosso favor. Nós devemos esperar com alegria, com bom ânimo, reconhecendo que o Senhor nos tirou de um poço de lama e nos firmou sobre uma rocha. É assim que Davi está nos ensinando. Davi também nos diz que nessa relação com Deus, nós precisamos aprender a confiar nele. Nós precisamos ter uma confiança profunda no Senhor. Ele diz no verso 4, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que semeiam ou seguem mentiras. Bem-aventurado, feliz é quando nós colocamos toda a nossa confiança no Senhor. Davi está nos dizendo que confiar no Senhor é fundamental, especialmente quando os dias difíceis chegam e quando os problemas batem intensamente à nossa porta. Normalmente, quando algo nos pega de surpresa, há uma inclinação no coração humano de pedir socorro e de pedir ajuda aos outros, à família, a amigos, a outras pessoas. Não está errado isso, mas nós precisamos nos lembrar que nos momentos de grandes aflições, em primeiro lugar, reconhecermos que Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso Senhor. É interessante que a Bíblia nos ensina que os reis de Israel, alguns deles, quando foram atacados por inimigos, alguns deles dependeram do Senhor e alcançaram vitórias. Mas nós nos lembramos do rei Acaz, que ele foi fazer parceria com o rei da Síria e ele acabou sendo enganado e iludido e perdendo tudo. A nossa confiança deve estar no Senhor. Pense a respeito disso. Davi também nos ensina nesse relacionamento que nós precisamos aprender a desenvolver uma atitude boa de obediência. Nós precisamos aprender a ser obedientes. No verso 6, ele diz assim, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. É interessante que Davi está colocando aqui algo que parece contraditório, porque foi o Senhor mesmo que estabeleceu o culto com sacrifícios, foi o Senhor mesmo que pediu as ofertas, foi o Senhor mesmo que estabeleceu os cerimoniais. Então Davi, ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor não requer isto. Na verdade, Davi está se lembrando daquele texto onde Samuel, o profeta Samuel, repreende o rei Saul.
quando o rei Saul recebeu uma ordem direta de Deus e ele não fez aquilo que Deus mandou. Pelo contrário, quando o profeta Samuel chega diante dele e pergunta: o que é que você fez? E ele disse: olha, você demorou para chegar, o povo estava impaciente, então eu sacrifiquei ao Senhor daquilo que Deus havia condenado. Então o profeta Samuel disse para o rei Saul: escuta, Deus tem prazer em sacrifícios? Deus tem prazer em gordura de carneiros? O maior prazer de Deus, a alegria do Senhor é na obediência. Por isso que o profeta Samuel diz ao rei Saul: olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é o coração sincero diante de Deus do que gorduras de carneiros. É nesse sentido. E aí o rei Davi, então, se lembra desse texto. Ele diz: Senhor, tu requer de mim não um sacrifício, mas o Senhor requer de mim um coração sincero e puro. Eu preciso aprender a obedecer. Davi também nos ensina que é importantíssimo em toda e qualquer situação, mas especialmente nos momentos de maiores lutas que a gente enfrenta, adorar e proclamar publicamente a nossa fé. No verso 8 ele diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os meus lábios, tu sabes, Senhor. Davi está dizendo assim: olha, Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, eu proclamei a tua palavra, eu proclamei a tua justiça, eu falei do teu amor, eu falei da tua bondade na grande congregação. Publicamente eu falei da minha fé. É assim que nós devemos fazer. Talvez hoje você esteja vivendo dias amargos, difíceis, tristes. Compartilhe com todos a sua confiança e a sua fé no Senhor. E por fim, o rei Davi diz que nós devemos nos apresentar a Ele com muita humildade e com o coração rasgado, aberto, prontos para confessar. Ele diz a partir do verso 11: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, e que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Aí Davi diz assim: Senhor, são incontáveis os males que me cercam, e as minhas iniquidades me alcançaram. Davi está falando dos seus próprios pecados. Ele diz: os meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece. Davi se aproxima do Senhor com humildade, e Davi se aproxima do Senhor com um coração cheio de disposição para confessar. É assim que nós devemos viver uma vida íntima com Deus. Nós sabemos que não somos perfeitos, nós sabemos que somos pecadores, nós conhecemos a nossa natureza, nós conhecemos o poder da nossa carne, nós conhecemos o poder das tentações deste mundo, mas nós sabemos que o nosso Deus é santo e requer de nós santidade. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e Ele nos capacita a vivermos uma vida poderosa também. Por isso, Davi nos ensina, e então ele termina o Salmo dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Nesses dias de grandes crises mundiais, onde o vírus e tantos problemas têm chegado ao Brasil e têm assolado a vida da gente, e todos nós estamos assim inseguros do que vamos fazer, de como temos que agir, todos nós estamos assim meio desorientados sobre o que vai acontecer. Nós precisamos olhar para esse texto e lembrar que Davi disse: Senhor, o Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu libertador. Descanse nele e espere nele. Deus te abençoe. Um grande dia para você.